E aí, pessoal, veja o vídeo a seguir, tá bom? Feito aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, junto com o Dr. Thiago, pega aqui, Dr. Thiago, tá bom? O vereador Ayrton e o pastor Danner. Veja aí o que aconteceu com o nosso último vídeo, que foi gravado aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Dá uma olhada, compartilha, se inscreve, comenta, ativa o sininho e é isso aí. Um abraço, valeu! E aí, pessoal, vamos dar uma chegada ali na Casa de Cultura Mário Quintana. Vamos ver ali a exposição ali que tava fazendo com a igreja ali. E tava conversando com o pessoal, cara. O cristão, ele não é um cidadão de segunda classe. Ele é pagador de imposto dessa cidade aqui, de Porto Alegre, aqui, como qualquer outro, né? Então, vamos dar uma chegada ali, vamos ver como é que tá as coisas ali. Vamos chegar aí? Estamos aí. Vamos lá. Estadual ontem já fecharam. Já fecharam a exposição. Foi tranquilo? Tava fechado. Então eu acho que a gente podia fazer uma live lá. Tipo assim, começar lá mostrando que tá fechado. Entendeu? E até falar que acho que nós precisamos de bons políticos, porque atuam no momento que é importante, como esse. E aí, meu amigo, um lugar que eu achei legal é aquele ali, ó. Tem bastante vento, mas pelo menos dá pra ver bem que a gente tá na Casa de Cultura. Né? Sim. Vamos lá agora, ó. Chovendo? Sim. Daqui a pouco aumenta e aí... Seria legal aqui, ó. Tem os banquinhos ali, ó. Mas... Isso aqui é muito clássico, né? É. Mas ali também é clássico, né? Então vamos lá, então. Tá com a ideia. Conversando Cara, agora ideia... ou na frente na do... frente. Cadê a exposição? Tá aqui em cima. Vamos ali, então. Entendeu? Aí a gente fala ali rapidamente, só que fechou. Ou eu vou fazer uma live ali na frente, ali em cima. Não, mas vocês vão ficar um tempão em pé ali. Tá. Tipo, não tem cadeira. Entendi. Aí tipo assim, quem é que vai... Arte. É. Quem é que vai segurar o celular do nosso? Olha a arte desse cara. De repente tu participa também. E daí a gente vem aqui pra baixo e vai ter um papo com o pastor Jack. Ele fez a denúncia, né? E eu, como advogado de direito religioso, trouxe até o Código Penal. E aí a gente bate um papo aí. Muito oportuno, pastor, tem que estar vigiando todos os lugares que a gente... O complicado foi que eu entrei com a minha filha ali, né? Tem 3 anos, nunca viu no mês, nada assim. E aí tinha o Jesus pelado. Né? Aí tinha vários ali, né? Complicado, né? Aí minha filha, ela sabe que a cruz, ela tá ligada a Jesus, né? Sim. E daí ela ficou perguntando assim, ah, papai, eu fui tirando. Na hora eu até falei alto, amor, pega ela aqui, não sei o quê. E daí minha esposa veio correndo, tirou ela, assim, porque... E eu não teria problema com o que eles estão fazendo, desde que fosse feito com o dinheiro deles, né? E fosse democrático, com todas as outras religiões também. Mas não, eles pegam o nosso dinheiro e escolhem, tipo, a igreja é o problema, o cristianismo é o problema, né? Isso aí que não dá pra... Os atalhos de graça. É, tipo, tu nota que não é pra todo mundo, entende? Isso que é complicado. Pode começar aí. Começando, dia 3 foi, né? Vamos lá, gente. E aí, pessoal? Vamos esperar chegar o... Tudo bom, pessoal? Aqui é o Jack. Nós vamos esperar chegar o pessoal aí na live. Nós estamos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, né? E vocês podem ver no primeiro comentário fixado, eu estou aqui com o Dr. Thiago. Olá, pessoal. Né? Ele trabalha com direito religioso já faz muitos anos já, né, Thiago? Quase 20 anos. Quase 20 anos já, né? Nós temos aqui Ayrton Souza. o senhor Ayrton Souza e o pastor Danner Trindade. Bom, nós vamos dar uma chegada ali, que a informação é que o estado ele fechou, né? Era para terminar 31. Dia 31 é, agora. O Jornal do Comércio, Correio do Povo, 0 hora, o serviço é 31. Então vamos dar uma chegada ali, vamos conferir mesmo. Lembrando que é um local público, né? Não
esse local aqui também é nosso. Também nos diz respeito. Há uma intenção de colocar o cristianismo como o cristão como cidadão de segunda classe. E isso é terrível. Isso é terrível. O Thiago pode falar mais do que eu sobre isso aí. Exatamente. E é interessante que sempre o cristianismo é a pauta. E não tem nenhum problema o cristianismo ser a pauta. Mas o problema, como o Mário Ferreira dos Santos fala, né, a invasão vertical dos bárbaros, é quando a arte, ao invés de causar uma reflexão ou um bem-estar, a arte causa repulsa. Quando a arte causa repulsa, ela não é arte. E quando nós vemos aqui nessa exposição, está fechada. O serviço deu dia 31 de julho e nós estamos no dia 28. 28. E antecipadamente foi fechado com algumas cenas bizarras ali, né? De viu, né? Eu não estive, eu ia, não vou dizer que apreciar, mas eu ia analisar as artes que estavam ali expostas hoje. Mas conte para nós o que você viu ali. Então, basicamente foi domingo, acabou o nosso culto, nós saímos para passear e é curioso que nós viemos no Museu do Exército, que era para ser uma coisa mais grotesca, no caso por se tratar de uma força armada, né? As famílias estavam ali, foram bem recebidas, tinha lugar para as crianças, minhas filhas brincaram. Aqui que era para ser um lugar mais receptivo, mais alegre, melhor para a família, não. Lá no Museu do Exército fomos bem recebidos. Chegamos aqui, tinha imagens com zombaria, né, nudez, não havia nada aqui escrito mostrando que não poderia aparecer, que crianças não deveriam estar aqui dentro. Minha filha de 3 anos de idade entrou aqui dentro, né, e utilizando uma arte pobre, né, porque a arte está sujeita à crítica. Então eu, como pessoa que olhei aquela arte, posso dizer uma arte feia, pobre, mal feita, não bela, e tudo isso feito com o nosso dinheiro, né, com os nossos impostos. E como eu disse aqui no vídeo que eu coloquei nas redes sociais, se isso fosse democrático para as outras religiões, se isso fosse utilizado o dinheiro próprio, até tudo bem. Não é o que aconteceu, né? Então eu quero dizer aqui aos irmãos, né, quem está acompanhando aqui, nós temos os nossos direitos. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair como uns azulzinhos, né, como guarda de trânsito, multando todo mundo. Só que eu não fui buscar isso, não fui procurar isso. Eu estava entrando aqui, eu estava passeando com a minha família e eu me deparei com isso. E isso não dá para citar, entendeu, gente? Basicamente é isso, né? Quero aproveitar a oportunidade, pastor Jack, para te parabenizar por essa atitude de trazer a público uma coisa que, infelizmente, você cruzou nesse lugar aqui. Nós lutamos tanto pela liberdade, mas nós não podemos confundir liberdade com exageros, né? Exato. Tentar censurar, ridicularizar as questões que envolvem a fé cristã. Exato. Então, nós lutamos pela liberdade e não pela libertinagem. Exato. Também gostaria de deixar claro que, como representante das deputadas baianas aqui, tanto a Lisiane Baia Federal quanto a Franciane Baia, que logo que o seu conteúdo chegou até nós, porque fomos marcados no seu conteúdo, nós então tomamos a atitude de enviar para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é responsável pela Casa de Cultura, esse ofício pedindo a retirada imediata dessa aberração, né? Vou chamar de exposição, dessa Exato. Aberração que nos ofende, nós como cristãos, eu como pastor me sinto ofendido de ver o que vi, e eu fico pensando nos nossos irmãos católicos, né? Tiveram seus símbolos vilipendiados também aqui nessa exposição. Então nós não podemos aceitar, agradecemos pelo senhor ter feito essa denúncia, e eu acho que é dever de todos nós como cristãos, não sair como azulzinho, mas quando percebemos que existe alguma coisa que ofende a nossa fé, e que está fazendo com que o nosso Deus seja vilipendiado, nós precisamos sim nos posicionar, e como disse aqui o vereador Ayrton, precisamos defender a liberdade religiosa como um todo, mas jamais o desrespeito à religião. Eu vou convidá-los então a descermos novamente, vocês descem conosco aqui nós estamos no 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana, vamos descer para o 5º andar para bater um papo, que é o tema da live, advogado, pastores, mais o vereador Ayrton,
Para então entendermos o que aconteceu aqui. Já sabemos sob o ponto de vista do fato, né? Exposições zombando da fé cristã. E juridicamente, quais são as implicações e o que você pode fazer enquanto cidadão, enquanto cristão ou de qualquer outra religião, quando se depara com uma obra, entre aspas, artísticas que zomba da sua fé. Então acompanha, vamos descer ali. Não sai da live, fica na live ali. Vamos descer a escada aqui agora. Mas então, o pastor Jack estava comentando conosco como ele se sentiu ofendido, especialmente quando a filha dele de 3 anos entrou e viu um Cristo desnudado. Aqui nós já temos um primeiro problema, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando se tem qualquer cena de nudez, tem que ter uma faixa indicativa. Existia essa indicação de idade? Não tinha. Não tinha. Isso gente... não tinha ninguém informando e não tinha nada escrito. Aí nós estamos então diante de uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é, pastor Danner, vereador Ayrton? Então esse é um primeiro ponto aqui que é muito importante. E um segundo ponto, gente, nós estamos aqui, quando a gente está falando de crucifixo, geralmente o crucifixo remete à Igreja Católica Apostólica Romana. Todos nós aqui somos protestantes e para nós os objetos, os símbolos não têm uma sacralidade em si. Os símbolos eles não possuem uma graça em si, nós que somos protestantes. Mas para os católicos, os símbolos eles são, alguns símbolos, claro que não todos, alguns símbolos possuem uma sacralidade. Ou seja, aquele símbolo é muito importante para aquele determinado fiel. E o crucifixo, gente, é um símbolo que tem uma importância ímpar para os católicos. Inclusive o Instituto Brasileiro de Direito e Religião emitiu um parecer sobre o caso, né, o parecer está aqui, que foi elaborado inclusive por uma canonista que atua no Tribunal Eclesiástico da Igreja Católica, e a canonista nos disse que o Catecismo da Igreja Católica, no número 617, diz o seguinte: pela sua santíssima paixão no madeiro da cruz, ele mereceu-nos a justificação. Ensina o Concílio de Trento. E o cânone, daí o direito canônico, 1166 diz o seguinte: sacramentais são sinais sagrados, pelos quais de algum modo a imitação dos sacramentos se significam efeitos sobretudo espirituais, que se obtêm por impetração da Igreja, né? E o crucifixo é um símbolo então sagrado para os católicos romanos. E se ele é um símbolo sagrado, o Código Penal protege esse símbolo sagrado. Lá no seu artigo 207, vereador Ayrton, 208 diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Código Penal, tá? Impedir ou perturbar cerimônia religiosa ou prática de culto religioso. E aqui esse é um tipo penal complexo, tá? Que tem diversos núcleos. E aqui é o terceiro tipo penal que está nesse artigo 208. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, tá? Vilipendiar é como que se fosse abrir um caixão, né? Então pensa numa pessoa falecida que está ali no seu sarcófago, né? No seu caixão, enterrada. Então você vai lá e abre, você vai lá e rompe. Por que vilipendiar um objeto? Porque esse objeto é sagrado, então você rompe a sua sacralidade. E foi isso que aconteceu, porque era público, né, pastor Jack? Qualquer um podia entrar? Não, aberto, todo mundo podia, qualquer pessoa podia entrar. Então tinham famílias entrando ali, público. Era público. E como você se sentiu, você não sendo católico, quando viu diversas cruzes invertidas? Então, o crucifixo, para quem está vendo a live aqui, o crucifixo ele tem que ter a pessoa de Jesus na cruz. Só que para nós cristãos, historicamente, sendo católico ou não, protestante, a cruz ela é um símbolo do cristianismo. Tanto que é um livro do John Stott, anglicano, o nome do livro é A Cruz de Cristo, né? Uma outra coisa, na hora eu me lembrei, alguém poderia dizer assim, eu já vi pessoas dizendo, mas não é um símbolo sagrado para os protestantes. Eu me lembro de 2 Tessalonicenses 2, que diz assim, ó: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo que envolve Deus, tudo que envolve o nome de Deus é algo ofensivo. Quando você ataca, é ofensivo não apenas para os católicos, mas para os demais cristãos também. Então, eu me senti extremamente desrespeitado, né? Tinha cruzes invertidas, nós sabemos que isso é utilizado no satanismo. Você subverte, você perverte o símbolo maior do cristianismo, aonde nosso Salvador foi crucificado. Utilizaram figuras de refrigerante da Coca-Cola, dando a ideia como se nós estivéssemos ali envolvendo o capitalismo. Tinham pessoas largando dinheiro, zombando do momento do ofertório das nossas igrejas. Eu sei que o argumento dessas pessoas é que existem falsas igrejas, e existem, só que nós combatemos isso também. Nós não estamos abraçados com essas pessoas também, e não é dessa forma que nós vamos combater isso. Outra coisa, tinha como se fosse uma casa ali, uma capelinha, e dentro tinha uma mão. Uma pessoa me disse assim, ó, normalmente uma mão aberta é utilizado como símbolo sexual, como o órgão genital da mulher. O que estavam fazendo ali? Estavam insinuando questões de sexualidade no que envolve a igreja, no que envolve a pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, isso não é... Só que esses ataques, isso já está passando dos limites, porque isso não é aberto para os outros também. Nós não vemos outras religiões sendo atacadas, e nem queremos que seja. E nem queremos. Eu passo diante de diversos sacrifícios de animais na rua, eu nem toco nesses sacrifícios, em respeito às pessoas que acreditam naquilo. Porque eu estou em uma cidade, nós estamos em uma cidade. E onde começa o meu direito, termino do outro, e onde termina o meu direito, começa do outro. Eu não quero que uma pessoa entre na nossa igreja e esculhambe com o culto. Tanto que vocês podem ver que eu não toquei na obra de arte, ainda discordando dela, eu não toquei, eu não pichei, eu não vilipendiei a arte, né? Nada do que foi feito ali, só que o tratamento não é o mesmo, né, doutor Thiago? Pessoal, existe um núcleo da liberdade religiosa, e esse núcleo é o culto. Existe um núcleo da liberdade de crença. Esse núcleo é a própria crença, é o próprio sagrado. E a unidade dessas duas liberdades são fundamentais, ou é fundamental a unidade, para que nós possamos exercer a nossa fé. Veja, o que é religião? Religião nada mais é do que a soma da relação que eu tenho com a divindade a partir de valores sagrados e em um culto. Isto forma uma religião. Bom, então, se no momento que o crucifixo, a cruz, Cristo, é um valor sagrado, tanto para os cristãos protestantes quanto para os cristãos católicos, isso é a crença, isso é a essência da minha fé. E quando a essência da minha fé, o mais profundo da minha fé é atacado, nós temos o que? A exata significação do termo vilipêndio. Exata significação. Vilipêndio nada mais é do que atacar aquilo que me é mais sagrado. Para todos os cristãos é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa divina de Jesus Cristo, o Deus Filho. Para os católicos, além disso, o símbolo do crucifixo tem no símbolo também uma sacralidade. Então veja, todos os cristãos foram atacados, e isso, em tese, eu não sou um juiz criminal, né, que só o juiz que dá a sentença, mas em tese isso é crime. Então a arte, ela não pode ser criminosa. A arte, ela também tem limites, e o limite é exatamente este, o âmago das pessoas. Veja, todas as liberdades têm um fundamento. Qual é o fundamento? A dignidade das pessoas. As liberdades existem para que a tua vida tenha dignidade, para que a nossa vida seja digna. E quando o que me é mais sagrado é atacado numa obra de arte, a minha vida está sendo indigna. Exatamente. Veja, o Jack esteve lá, o pastor Jack, e ele sentiu uma dor. Ah, exato. Né? Eu tenho para vocês entenderem, tem um testemunho que eu gosto muito, um missionário em um país muçulmano.
ele estava caminhando e ele viu uma imagem de Jesus pintada na parede. E esse Jesus, ele estava curvado diante de Maomé, beijando a mão de Maomé. Bom, é uma pintura para esculachar com o cristianismo, né? E esse missionário começou a chorar muito. O outro missionário que estava com ele disse: por que tu está chorando? Ele disse assim: é um inferno viver em um mundo onde Jesus não é honrado. Veja, nós não estamos querendo que as pessoas honrem Jesus goela abaixo. As nossas igrejas estão abertas, as pessoas visitam se querem. Elas não são obrigadas a visitar as igrejas, né? Mas pegar aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós cultuamos, é nosso objeto de culto, né? Essa pessoa que nós cultuamos, o Senhor Jesus, e zombar, ridicularizar, porque não eram só crucifixos, tinham cruzes vazias, de cabeça para baixo. Tem um outro andar aqui, o quarto andar, ainda tem cruzes de cabeça para baixo, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Foi a funcionária disse para mim: olha, eu não gosto que coloquem cruzes de cabeça para baixo, isso é uma falta de respeito. E ela nem é uma cristã, é o mínimo do bom senso. Eu quero também dar a minha contribuição, pastor Jack, por se tratar de um espaço público. Exatamente. Da infelicidade da direção da Casa de Cultura aqui em aceitar essa mostra de arte, Dr. Thiago, porque aqui não é para vir aqui trazer problemas, né, divergência, mas assim para mostrar arte, cultura. Esse é o significado desse espaço aqui. Agora, se utilizar disso aí para afrontar a fé da maioria dos brasileiros, isso realmente é de se lamentar. Quero conclamar aí a todos os vereadores espalhados pelas câmaras municipais que se pronunciem. Eu há pouco, lá no início da tarde, fui para a tribuna da Câmara e fiz o meu protesto, meu voto de repúdio para essa situação aqui. Inclusive, na terça-feira nós vamos fazer uma moção de repúdio, já com a concordância dos demais colegas vereadores, para que atitudes assim não se repitam em outras cidades, em outros espaços públicos mantidos com recursos nossos contribuintes. Para poder contribuir também, pastor. E o que mais me assusta, doutor Thiago, é que nossa nação é majoritariamente cristã. Exato. Somos mais ou menos 80% de cristãos no país. E como num país que é cristão, como disse o vereador, uma casa de cultura, né, que faz parte desse estado, que é gerido por esse estado, ou seja, que está dentro desse país, permite que o seu povo seja ofendido. Porque se nós temos uma nação que tem 80% de cristãos e tem alguém agora fazendo arte, vilipendiando, né, a sua crença, o seu Deus, ou seja, o pastor Jack, desrespeitando toda a população, a maioria pelo menos da população brasileira. E isso não pode continuar acontecendo. Nós falávamos antes sobre o que museu. Tivemos casos anteriores aí em paradas gay, as pessoas colocando crucifixo no orifício anal e outras coisas que têm nos assustado. E nós, como cristãos, que vivemos nesse país majoritariamente cristão, não podemos nos calar. Por isso, volto a repetir que as deputadas Bayers têm trabalhado de forma assim muito determinada de não permitir que essas coisas passem pelos espaços públicos. Convocamos também a população que denuncie, a população Exato. Que... Doutor Thiago, até o senhor pode nos explicar melhor como funciona isso, sobre essas denúncias, a quem fazer e como fazer. Então, gente, você denuncia primeiro no seu Instagram, você precisa pôr a boca no trombone, use as suas redes sociais. Outra forma também de denunciar é procurar o Ministério Público, porque é crime. E o Ministério Público tem o dever de ingressar com a ação penal privada, de abrir um inquérito, investigar e, se for o caso, ingressar com uma ação penal. Procure também o deputado estadual, deputado federal, vereadores, mas principalmente deputados, porque essa também é a função deles. Eles precisam fiscalizar os órgãos públicos, inclusive o Ministério Público. Se o Ministério Público não fizer nada, o deputado tem sim o dever de cutucar, digamos assim, o Ministério Público para que ele faça alguma coisa. E o próprio Tribunal de Contas do Estado, né? Que também é um outro papel dos deputados é levar isso ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque é dinheiro público. E veja, o Estado é laico, mas a nação é brasileira.
E a prova que a nação brasileira é cristã, desculpa, a nação é brasileira, a nação brasileira é cristã, está no preâmbulo da Constituição. Exato. A nossa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. Inclusive, quando o texto estava sendo feito, o pessoal lá na comissão de redação, né, da Constituinte, apenas um deputado foi contra, que por acaso foi um deputado do PT, que foi o José Genuíno. Mas um deputado ateu, que é o deputado Roberto Freire, do PCB, diz o seguinte: olha, tem que ter o nome de Deus na Constituição porque a nação brasileira é cristã. Um ateu disse isso, do Partido Comunista, né? Então, por apenas um de 70 votos a favor e apenas um contra do nome de Deus está na Constituição. E outra, olha o pavilhão nacional. O pavilhão nacional é a bandeira do Brasil, e no meio da bandeira do Brasil tem a cruz de Cristo, porque o Cruzeiro do Sul forma a cruz de Cristo. Cruzeiro vem do latim crux, cruz. Então, nosso símbolo nacional mais importante está lá, a cruz de Cristo, né? Mas não é só pela cruz de Cristo. Qualquer outro símbolo de qualquer outra religião é sagrado para aquele grupo de fiéis e não pode ser vilipendiado. Liberdade de expressão é importante, mas veja, todas as liberdades têm limites, as liberdades não são absolutas. E esse foi o teor do Supremo Tribunal Federal quando fechou todas as igrejas no Brasil, na DPF 811, dizendo que a liberdade religiosa não era absoluta, quando nós, igrejas, queríamos funcionar com limitação. Exato. Nós queríamos funcionar com 25% da capacidade, e entendendo que a liberdade não era absoluta, porque queríamos funcionar com restrição. Agora, da mesma forma, a liberdade de expressão não é absoluta. E qual é o limite? É a dignidade, como eu falei antes. É sagrado. Se é sagrado, você não pode mexer com o que é sagrado. Renato Vale, que eu acho que esse é o nome do artista, né? E Renato Vale, a arte precisa causar ou alegria de ver o belo ou reflexão. E aí eu vou perguntar para o pastor Jack, causou reflexão? Não. Causou indignação. Indignação, tristeza. Causou indignação, causou, tipo, a minha filha, eu tenho ensinado o evangelho para ela, educado ela, aí ela chegar em um ambiente onde a cruz está sendo vilipendiada, assim, sabe, desgraçada, isso me trouxe indignação, muita indignação. E isso aqui, o que eu tô falando aqui não são personagens, gente, isso aqui é de fato, é verdade, entendeu? Qualquer pessoa, e essas coisas, essas obras de arte, elas são feitas sempre por baixo dos panos, elas não são colocadas à luz, todo mundo fica sabendo, é sempre assim, né? É dessa forma, enfim. Mas, gente, precisamos manter a vigilância, porque o preço da democracia, o preço das liberdades é eterna vigilância. Se nós não sermos vigilantes, daqui a algumas décadas os nossos netos não terão liberdade. Exato. Quem sabe os nossos netos não poderão cultuar a Deus. Hoje na França existe uma dificuldade imensa de você cultuar a Deus fora da sua igreja. Se você estiver num espaço público como esse com um crucifixo, é possível que o guarda venha mandar você tirar o crucifixo, ou o escapulário, ou uma camisa Jesus salva na França. É isso que você quer que aconteça no Brasil? E ainda existe pior que a França. Na China, o Partido Comunista criou um comitê para atualizar a Bíblia conforme a visão do partido. E depois dessa Bíblia estiver atualizada, as igrejas cristãs, católica e protestante, terão que usar a Bíblia segundo a visão do Partido Comunista Chinês. E não fica por aí. Nas igrejas católicas não tem uma foto do Papa Francisco, tem uma foto do chefe de Estado da China. Veja, isso foi do dia para a noite? Não. Não. A França, gente, a França foi aonde nasceu a escolástica. A França foi aonde nasceu, se espalhou os monastérios. A França é a França de Carlos Magno, que trouxe as universidades cristãs para o mundo. A França foi o farol do cristianismo para a Europa no século VIII, no século IX, no século X, no século XI. Hoje, na França, você só pode ser cristão dentro da sua casa ou dentro da sua igreja. Então é com o passar do tempo. Gente, nós vivemos no Brasil diverso, num país livre, num país que nós podemos cultuar a Deus, que nós podemos ir numa praça pública falar de Jesus, né, com aquelas caixas de abelha, que não tem problema nenhum. Mas se a gente não
denunciar fatos como esses, eu não sei até quando isso vai acontecer. Por isso também, nós precisamos também, enquanto cristãos, se preocupar com os políticos, se preocupar com as pessoas que governam a cidade. Por quê? Porque nós somos cidadãos do outro mundo, nós somos cidadãos que estamos caminhando para Jerusalém, mas enquanto a gente não chega na cidade de Deus, nós estamos em Roma, nós estamos na cidade dos homens, e na cidade dos homens nós precisamos de bons governantes. Por isso agora é um ano eleitoral, não perca isso de vista, vote em pessoas que não precisa nem ser crente, não precisa nem ser cristão, mas pessoas que reconheçam a importância da religião e da fé no espaço público. Não é isso, Jack? É isso aí, é isso aí. Eu reluto, né, muito tempo. Sou amigo do Dr. Thiago já faz anos já, e ele sabe meu posicionamento, mas eu tenho que me curvar. É fato, o que ele falou aqui é fato. Eu sempre tinha amigo há muito tempo, né, Thiago? Então eu sempre tive uma tendência muito grande a não querer me envolver com esses assuntos, mas parece que isso nos persegue, né? E eu tô aqui, muito aqui pelas minhas filhas, porque eu quero que elas estejam num país livre, né? Um país onde elas possam cultuar a Deus, ter o seu estilo de vida, né? Porque, veja, eles querem tornar os cristãos um cidadão de segunda classe. O ateu, ele vota conforme a sua não fé, ou fé, como se quiser chamar. Todas as pessoas, o secularista, todas as pessoas votam de acordo com a sua consciência. Mas parece que o cristão não pode votar, pensar, agir e defender as coisas de acordo com a sua consciência. Se nós estamos em uma democracia, que a maioria vença. Que a maioria vença. Vamos para a arena pública e a maioria vence, ok? E como cristão, eu quero aí dar um conselho para você analisar muito bem aquilo que despreza, vilipendia, desgraça, brinca, suja, ri daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós confiamos, né? Quero agradecer a todos aí, vocês. É isso? É isso. Tamo junto. Isso aí, obrigado. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Compartilhe isso aí. Valeu.